Pessoal, vocês acham que o Alckmin vai tentar tomar o poder de Lula da mesma forma que Temer fez com Dilma? Responde aí para mim, deixa sua opinião nos comentários, porque hoje trazemos algumas revelações bombásticas que vão pegar o Brasil de surpresa. O acidente envolvendo Lula, que até então era cercado de mistérios, acaba de ganhar novos contornos reveladores. O que realmente aconteceu e como essas novas informações podem impactar o cenário político atual. Preparem-se aí, pois os detalhes dessa trama está prestes a ser exposto e eles prometem mexer com os bastidores de Brasília de forma definitiva. E as surpresas não param por aí. Deu em toda a mídia uma revelação que Geraldo Alckmin já está em manobras estratégicas para se posicionar e assumir o poder. Será que o vice-presidente está prestes a repetir a história de 2016, quando Temer ascendeu ao cargo após o impeachment da Dilma? Fiquem ligados, pois descobrimos toda a verdade sobre o assunto. Vamos trazer aqui para vocês sempre, né, com a minha análise aí do caso. E no meio de todo esse caos em Brasília, surge uma reviravolta que só complica ainda mais a situação. Lula é intimado pelo STF. Olha que reviravolta, acho que ninguém esperava essa, né? O que aumenta a tensão, mas também gera algumas especulações sobre o futuro do seu governo. Além disso, Lula e Janja são desmascarados novamente em um esquema que estavam tentando ocultar, gerando ainda mais desconfiança. Em meio à turbulência, um líder de grande relevância, pressionado e sem saída, pede para sair, alegando problemas de saúde e desgaste mental. Então, o palco está montado para um novo capítulo que promete reviravoltas imprevisíveis. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, deixar o like. E bora lá já para a primeira notícia que eu quero trazer para vocês. Saiu em praticamente todos os jornais, mas eu peguei aqui a matéria do Jornal Extra, que diz o seguinte: Lula, Lira e Pacheco são intimados pelo STF em processo de revisão da vida toda do INSS. Gente, olha essa reviravolta. Decisão foi tomada em resposta a um recurso da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos na ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADI 2111. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Cássio Nunes Marques, ele intimou o presidente Lula, o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para se manifestarem em processo do tribunal que discute revisão da vida toda do INSS. A decisão tomada em resposta a um recurso da Confederação, aqui fala que no pedido é solicitado que parte da decisão de março desse ano seja anulada, que seja declarado inválido o voto do ministro Gilmar Mendes por ter sido advogado-geral da União em 2000, trabalhando na defesa do fator previdenciário no Supremo, e caso os ministros entendam não haver mesmo direito à revisão, que garantam o pagamento ao menos de quem entrou na justiça até 21 de março desse ano. A revisão da vida toda é um processo judicial, gente, na qual o aposentado pede um recálculo do benefício para incluir na conta salários antigos de antes de julho de 94, pagos em outras moedas. E ficou decidido que em março desse ano, ao julgar duas ADIs de mais de 20 anos, protocoladas em 1999 contra a Lei 8.213, que criou o fator previdenciário, os ministros entenderam por 7 votos a 4 que a correção não é possível, contrariando a própria decisão deles de 2022, quando aprovaram a revisão ao julgar o tema 1102, que trata diretamente do caso. Procurada, a Advocacia Geral da União, que representa o governo, disse que tomou parte, como parte interessada, o presidente da República foi intimado a se manifestar nos autos do processo, mas que o órgão ainda não recebeu a intimação formal. Assim que receber, irá avaliar as medidas processuais cabíveis. No caso do Senado, a informação é que o órgão manifesta-se no processo por meio da Advocacia do Senado. E a recomendação foi para acompanhar o andamento da ação no site do STF. Então, saiu essa matéria e eu quero trazer aqui para vocês um pouquinho a respeito da minha opinião sobre isso, né? Para mim, isso é uma reviravolta bombástica. Por quê? Traz à tona novamente a saga da revisão da vida toda do INSS, porque o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, intimou, gente, o presidente da República. Isso não é comum nos processos, tanto que a gente não vê o STF intimando o Lula em outras ações, né, que ele julga. E não só o Lula, mas o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, para se posicionarem sobre o processo. E essa decisão é uma resposta direta
há um recurso da Confederação Nacional dos Trabalhadores, como está aqui na matéria que eu acabei de ler para vocês, né? O que reacende um debate que parecia encerrado desde 2022. O que muitos brasileiros podem não saber é que a revisão da vida toda, que havia sido vitoriosa no STF, foi subitamente revertida após a intervenção do governo federal, sob a alegação de impactos bilionários e a inviabilidade econômica. A Advocacia Geral da União, que é a AGU, entrou em cena para pedir reavaliação da decisão do STF. Até acordão publicado já tinha com a vitória. Juízes começaram a enviar a ordem de pagamento para o INSS pagar os processos que estavam esperando a decisão, porque tudo já estava como vitória certa para o aposentado. Mas essa manobra do governo, da AGU, enfim, levou a um novo julgamento, a revisão da vida toda, onde a esperada vitória dos aposentados foi convertida em um amargo retrocesso. E aí eles aprovaram quando o STF? No mandato do Jair Bolsonaro. Foi lá, não, vai pagar a revisão da vida toda, porque a revisão da vida toda é o direito do trabalhador, é direito adquirido, tem que pagar sim. O aposentado pode decidir pelo cálculo mais vantajoso. Se ele contribuiu em outras moedas, o INSS que se vire. Então, o STF havia decidido a vitória. Só que olha só, né, que interessante. Quem entrou na presidência 2023? Lula. E aí, por mera coincidência, o Lula entrou, a revisão já estava certa, publicou o acordão. O STF virou a casaca. Não vai mais ser assim, porque, na verdade, tivemos um outro entendimento, fator previdenciário, vamos julgar isso daqui, não é possível, então o aposentado tem direito. Não. Vocês entenderam a jogada? Vocês estão entendendo? A hipocrisia de um governo que se diz dos trabalhadores é de se perguntar como que um governo que ostenta a bandeira de ser o Partido dos Trabalhadores age de forma tão contraditória. Lula, que passou ileso de críticas mais diretas sobre a decisão, deixou que a responsabilidade caísse sobre a Justiça e o INSS, mas os fatos mostram uma realidade diferente. Com o recurso impetrado pela AGU, é inegável a tentativa do governo de bloquear a revisão da vida toda, proteger os cofres públicos à custa dos aposentados. Tanto que quando o STF publicou o acordão em 2023, liberando a revisão da vida toda para os aposentados, os ministros do Lula foram lá falar com os ministros do STF que mudaram totalmente a sua postura em relação ao tema. Não é a primeira vez que a intromissão do governo em questões trabalhistas e previdenciárias prejudica os trabalhadores. Um exemplo é a recente revisão do FGTS, onde o governo se opôs veementemente ao pagamento retroativo do cálculo da taxa de juros do FGTS e do rendimento do FGTS na Caixa, frustrando as expectativas de milhões de trabalhadores. Mas não é Partido dos Trabalhadores? A revisão da vida toda, que prometia uma vitória justa para os aposentados, virou o jogo no STF após essa intervenção, expondo a hipocrisia, de um governo que promete proteger os direitos dos trabalhadores, mas age em sentido contrário. E não é só isso. Essa virada de chave misteriosa, a decisão da STF em 2022 com Bolsonaro havia consolidado a revisão da vida toda como um direito assegurado aos aposentados. No entanto, Lula assumiu a presidência, a reviravolta que anulou a vitória levanta suspeitas. Como um tribunal que já havia decidido a favor dos trabalhadores mudou repentinamente de posição. Agora, com essa intimação dos líderes do Executivo e do Legislativo, surgem dúvidas. Seria essa exposição de convocar o Lula para ele se manifestar, para o brasileiro ver que é o governo que pensa ser contra a revisão da vida toda? Será que essa exposição é um sinal de que o STF prevê a queda de popularidade do governo e busca desassociar-se de decisões impopulares como essa da revisão da vida toda? Ou seria uma jogada do próprio governo, tentando pintar-se como defensor dos aposentados em um movimento estratégico para recuperar terreno eleitoral? Tipo, o governo poderia falar, olha, STF, me menciona aí no processo, fala que envolve aí que é padrão aí de processo mesmo, convoca a gente, que aí eu vou me manifestar a favor, a gente vai fazer uma virada de chave aí na revisão da vida toda, ou eu vou me posicionar a favor para o povo brasileiro ver que eu me posicionei. Não, vamos pagar a revisão da vida toda, direito do aposentado, e aí vocês podem julgar, manter a sentença de que vai ser inviável para o aposentado, enfim, ou não, aí faz o que quiser. Pode ter sido, né? Uma bomba deixada para o futuro.
Não podemos ignorar indícios de que o governo atual está planejando novas reformas previdenciárias, como já escutamos boatos aí por trás dos bastidores, tanto na Previdência quanto no benefício de prestação continuada. Quer mudar a idade do BPC, de 65 vai para 70 anos, desvincular o BPC do salário mínimo federal, igualar gênero de homem e mulher para se aposentar, acabar com esse negócio de que mulher se aposenta mais cedo, blá, blá, blá. Então, tem algumas coisas que estão surgindo em relação a possível nova reforma para conter gastos. E olha que interessante. Se eles conseguirem aprovar isso daqui, eles não vão colocar dentro do governo do Lula. Eles querem que comece a valer em 2027. Estrategicamente postergadas, essas medidas podem dificultar ainda mais o acesso aos benefícios, deixando uma verdadeira bomba relógio para o próximo governo. Olha a jogada. Então, em um ato de pura dissimulação, o governo tenta maquiar suas intenções, empurrando medidas impopulares para um período onde sabe que não estará mais no poder porque ele sente a sua derrota. Então, gente, esse jogo político sobre as costas dos aposentados, essa nova fase da revisão da vida toda, é um exemplo claro de como a intromissão do governo em questões trabalhistas e previdenciárias pode sim prejudicar aqueles que precisam. Com o STF agora chamando os presidentes do Legislativo e Executivo para prestar esclarecimentos, só resta ao povo observar o desenrolar de um jogo político que, no final das contas, está sempre sobre as costas do trabalhador brasileiro, seja para preparar o palco para uma nova vitória populista ou para expor um governo em declínio. E a verdade é que, mais uma vez, o aposentado é quem paga o preço do embate entre os poderes. Então, a gente vai acompanhar de perto toda essa evolução, mas eu queria que vocês soubessem que isso está acontecendo. Qual a sua opinião? Agora, uma outra matéria aqui. Gente, Alckmin. Olha só o que aconteceu. Deixa eu compartilhar aqui. Olha só. Saiu no CNN Brasil o que se sabe sobre o vídeo falso que usa a imagem de Alckmin. É um outro tema polêmico que eu quero compartilhar aqui com vocês a respeito disso. Mas antes de eu falar, porque será que o Alckmin está tentando aplicar algum golpe? Né? A Polícia Federal foi inclusive acionada. Eu vou trazer aqui para vocês. Mas antes, só para vocês verem aqui ainda continua a sujeira do governo Lula, eu quero trazer a respeito da Janja. Vamos falar a respeito de Janja e Lula que podem estar escondendo o jogo sobre o caso da Aniele. Isso é gravíssimo. Quem trouxe isso foi o jornal Metrópolis. Inclusive, o Lula foi intimado de novo, né, pelo STF, como a gente viu, nesse caso, mas eu quero explicar aqui a respeito do Lula e da Janja, o que o Metrópolis trouxe e que gera aí uma repercussão muito grave a respeito do tema. Olha só, Lula e Janja não dizem se sabiam de denúncia de Aniele contra Silvio. Presidência não respondeu se Lula e Janja sabiam dos relatos da ministra Aniele Franco de que fora assediada sexualmente por Silvio Almeida. Lula e a primeira-dama, a Janja da Silva, não responderam se eles sabiam os relatos da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, de que fora assediada sexualmente pelo então ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. O Almeida foi demitido no dia 6 de setembro, um dia após a coluna revelar que o então ministro era alvo de denúncias de suposto assédio sexual, entre elas contra a Aniele. E a coluna perguntou à presidência, por meio de lei de acesso à informação, se Lula e Janja tinham conhecimento dos relatos de Aniele contra Almeida antes de 5 de setembro, data da publicação da reportagem que revelou as denúncias contra o Silvio Almeida. Também questionou quando e como o relato foi recebido e que providências foram tomadas sobre o caso. E como a repórter Malu Gaspar informou, Janja tinha conhecimento das denúncias de Aniele antes da história vir à tona e a primeira-dama teria se comprometido a levar o caso a Lula. É bomba, né? Então, os pedidos pela lei de acesso foram rejeitados e não responderam ao questionamento. A presidência considerou apenas a hipótese de a denúncia ter chegado pelos canais oficiais e afirmou que as denúncias recebidas pelo órgão são protegidas. Após 2 negativas, os pedidos feitos ao Planalto estão em análise pela Controladoria Geral da União. Então, no período de um mês, 6 mulheres afirmaram publicamente ter sofrido assédio sexual do ex-ministro dos Direitos Humanos, que é o Silvio Almeida, além de Aniele, uma advogada, e 4 ex-alunas de Almeida deram seus relatos em entrevistas. A Polícia Federal e o Ministério Público trabalham do trabalho, abriram inquéritos para apurar o caso, mas o que estranha foi esse silêncio, ou seja, fontes dizem que sabiam,
Mesmo assim, não tomaram nenhuma providência e o Silvio continuou ministro. Só quando a coluna aqui do Jornal Metrópolis expôs a situação, rapidinho tomou a atitude. Só que quando vazou a informação de que Janja sabia, olha só a atitude. Não responderam e negaram o acesso à informação. Agora, vamos falar do Alckmin. Então, vocês percebem aí que tá ficando feia a coisa pro Lula, né? E pra Janja também. Principalmente a Janja, então, coitada. Ela nunca conseguiu se posicionar, né, da forma como uma primeira-dama deveria, nem atrair o público para ela, com os trabalhos sociais, enfim, com o trabalho da primeira-dama. Mas vamos falar aqui agora, a respeito da CNN Brasil, que se sabe sobre o vídeo falso que usa imagem de Alckmin. Autoridades foram acionadas para investigar o caso envolvendo o vice-presidente. Gente, um vídeo falso circula pelas redes sociais, segundo CNN Brasil, estou mostrando aqui em tela, com a imagem do vice-presidente Geraldo Alckmin, com orientações sobre um golpe financeiro. Autoridades foram acionadas na terça-feira do dia 5 para investigar o caso e as plataformas digitais também foram comunicadas. E orientações para usuários inserirem seus dados pessoais em um site sob a alegação de que seriam beneficiados com a devolução dos valores por meio do Banco Central. O vídeo usa a imagem e a voz do Alckmin para passar as orientações. Esse vídeo, repito, é falso, disse Alckmin em suas redes sociais. E em vídeo publicado no Instagram, o Alckmin fez um alerta para que as pessoas tomassem cuidado com o que recebem via mensagem de WhatsApp, outros aplicativos de mensagens e redes sociais. Também pediu para que os usuários sempre verificassem se os comunicados estavam no canal oficial do governo federal ou nos seus perfis oficiais. Então ele trouxe aqui, ó, mais de 27 mil likes, atenção, não cai em golpe, e a Polícia Federal e a Advocacia Geral estão investigando. Quem pediu a investigação foi a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, e ainda não foi revelado quem está envolvido com a publicação do vídeo falso. Então, gente, a gente percebe aí algum caos ali dentro do governo, e olha só, o Metrópolis trouxe aqui através da coluna do Igor Gadelha que o Planalto acionou a Polícia Federal após o vídeo falso de Alckmin. Então, o vice-presidente Geraldo Alckmin alertou seguidores que um vídeo falso usando sua imagem está circulando para pegar dados de usuários. Então, a polícia está envolvida, como mostrou aqui o jornal Metrópolis. Enquanto isso, Lula relata detalhes da queda que sofreu no banheiro do Alvorada. Achei que tinha rachado o cérebro. Ele achou que tinha rachado o cérebro e o Brasil, que ele rachou faz tempo. Isso aí ele não vê? Gente, o presidente fala sobre o acidente doméstico após ter cortado as unhas. Então, a queda sofrida pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 19 de outubro aconteceu após ele cortar e lixar as unhas, sentado em um pequeno banco de cerca de 1 metro de altura, quando ele virava para guardar o estojo com o cortador e a lixa de unha na gaveta. Os detalhes foram contados por ele próprio em uma entrevista ao senador Jorge Cajuru e Leila Barros na Rede TV. E Lula caiu e bateu a cabeça ao mover o corpo para fora do banco, em uma tentativa de guardar o estojo em gavetas que estava atrás dele. O presidente relatou ter sido uma batida forte e que saiu muito sangue. Abre aspas. Cortei e lixei as unhas, sentado no banquinho, sempre sentei. Quando fui guardar o estojo, ao invés de mexer com o banco, mexi só com o corpo. Eu achei que tinha rachado o cérebro, que era uma coisa mais grave. A batida mexeu com o cérebro e estou fazendo ressonância magnética a cada 3 dias. Por conta da queda, o presidente precisou cancelar a viagem que faria à Rússia para a cúpula do BRICS. Lula também cancelou a participação na COP29, que acontece a partir do dia 11. Segundo ele, a equipe médica recomendou não fazer viagens aéreas. Então, o Lula trouxe aí novos relatos, eu quero saber o que vocês acham. Enquanto ele fala desse estado de saúde dele, dessa toda preocupação, que muitos acreditam ser uma forma de desviar a atenção do que realmente está acontecendo, já que o governo está perdendo popularidade. Agora eu quero mostrar aqui para vocês essa outra matéria que saiu aqui, bem importante também, que trata, gente, olha só, prefeito de Bagé renuncia ao cargo a 54 dias do fim do mandato. Então, olha como tá polêmico, né? Essa situação política. Em nota oficial, o chefe do executivo alegou problemas de saúde física e emocional, além de batalhas e perseguições pessoais. Divaldo Lara deixa a prefeitura que ocupa desde 2016. E ele é prefeito de Bagé, o nome dele é Divaldo Lara, ele é do PRD. Ele renunciou ao cargo nesta quinta-feira, dia 7, a 54 dias do fim do mandato, e o chefe do executivo anunciou a decisão em uma nota, alegando problemas de saúde física e mental.
Com a renúncia, o vice-prefeito Mário Mena e deve assumir a prefeitura até o final de dezembro. E Lara afirmou que nos últimos 8 anos perdeu a mãe e irmãs para o câncer, além de um sobrinho de maneira trágica. Também alegou que passou por batalhas e perseguições pessoais. Ele teve a vida dele pessoal exposta, o lar dele violado de forma abusiva e inconsequente, o que causou abalos e traumas às pessoas mais caras e preciosas da vida dele, que é a família. Então, impossível estimar o tempo que necessitarão para se recuperar e até mesmo se irão, pois as sequelas talvez nunca fechem totalmente, afirma aí o prefeito em nota. Em agosto desse ano, o prefeito foi alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeita de rachadinha, gente. Então, a gente percebe aí, né, o caos, renunciou, não aguentou a pressão. Quantos mais será que vão renunciar? Será que Lula vai renunciar para o Alckmin assumir? Comenta aí o que vocês acham, porque o Lula, ele busca aí uma estratégia de se manter como uma figura forte. Ele não quer assumir que ele está perdendo o terreno. Então, será que ele poderia renunciar e talvez alegar motivos de saúde? O que vocês acham, hein, que pode acontecer? Vocês acham que o Lula vai chegar até o fim do mandato 2026? Ou vocês acham que por vergonha, e ele não vai querer dar o braço a torcer, ele sai antes? Comentem aí. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo, até logo.